Olá, bem-vindo à nossa disciplina de História Contemporânea número 1. Eu sou o professor Júlio César e vou conversar com vocês hoje sobre as principais transformações do mundo na passagem do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Para tanto, nós vamos analisar as três principais forças ou ideias que transformaram esse mundo e que até hoje ainda têm profundas relações com o nosso cotidiano. Vamos falar sobre o mundo em transformação, 1750 a 1850. Nós vamos discutir também os efeitos dessas novas ideias e como que o iluminismo transformou o mundo. O iluminismo é um movimento cultural que se desenvolveu na Inglaterra, Holanda e França nos séculos 17 e 18. Nessa época, o desenvolvimento intelectual que vinha ocorrendo desde o Renascimento deu origem a ideias de liberdade política e econômica defendidas pela burguesia. Por isso, se diz que no século XVIII a circulação de mercadorias, pessoas e ideias pressionou pela transformação em torno de um mundo atlântico. O mercantilismo passou a ser visto como um impedimento à expansão das riquezas e poder à medida que as economias cresceram. O aumento da alfabetização pressionou por estados mais justos, pelo fim da tortura e responsabilização dos governantes. Surgem então três ideias principais ou três pensamentos que vão dirigir as principais ações de todos os homens a partir de 1750. São elas o livre comércio, o livre mercado e a ideia do trabalho livre. A luta para criar novas relações políticas e econômicas deu às pessoas a chance de pensar de forma diferente. Duas ideias extremamente poderosas foram a ideia do nacionalismo e a ideia da democracia. Essa pressão exercida por parte dessa população, por conta das ideias que estão circulando, por conta do crescimento do comércio, por conta do surgimento das feiras, né, que é o local onde as pessoas podem transitar a partir de agora, fazem com que surjam então esses dois grandes pensamentos. Nós podemos dizer que isso se dá também por conta de algumas descobertas importantíssimas, como, por exemplo, a imprensa por Gutenberg, que vai facilitar a produção de livros, né, e a produção também cartográfica. E também a questão das feiras, né, o surgimento aí do comércio, no final da Idade Média para os tempos modernos, em que você tem o surgimento dessas feiras, que é o local de comércio, aonde os comerciantes, sobretudo muitos judeus até, começam a transitar e trazer mercadorias de longe, onde se começa a se aglomerar pessoas e em torno de uma ideia de uma moeda também comum. Tudo isso vai fazer com que, a partir desse período, nós tenhamos a ideia do nacionalismo e a democracia. O nacionalismo se baseia na ideia de que os membros de uma comunidade compartilhada chamada de nação deveriam ter soberania dentro das fronteiras de seu estado. E já a democracia é a ideia de que essas pessoas, através da adesão de uma nação, devem escolher seus próprios representantes a ser governados por ela. Questões a serem respondidas dentro desse novo modelo de organização política surgiram a partir dessa nova tipo de organização, da democracia e do nacionalismo. Mulheres, nativos e escravizados devem ter direitos de cidadãos? As pessoas sem propriedade devem votar? A liberdade deveria ser estendida a não-europeus? Para a maior parte das elites da Europa e da Europa americanas, a resposta era não. Observa-se que, apesar de falar em liberdade, essa liberdade não era para todos. Vamos observar também ao longo da história, a partir de 1750, que essa liberdade não englobava os povos que não eram europeus, não englobava também as mulheres e muito menos os escravos. Como que o mundo vai se organizar através daí? E quais são os impactos dessas três visões importantes que nós vimos aqui no começo? Livre comércio, livre mercado e trabalho livre. Vamos falar um pouco sobre isso? Na passagem desse período que nós estamos vivendo de transição, nós temos ainda no tempo do mercantilismo, onde era baseado sobretudo na ideia do metalismo,
que era a obtenção cada vez maior de metais preciosos, de balança favorável, ou seja, um país deveria exportar mais e importar menos, e também na ideia de que o rei poderia intervir diretamente na economia, a ponto de que os súditos, ainda que burgueses, não podiam fazer o comércio que desejavam, ou vender, nem comprar aquilo que eles pensavam de acordo com as suas próprias escolhas, porque o rei direcionava, planejava todos os aspectos da economia. O problema é que o mercantilismo ele priorizava a ideia, a vontade do rei sobre uma burguesia cada vez mais forte, sobretudo uma burguesia mercantil, oriunda de recursos financeiros conseguidos através da Igreja Católica e também dos comércios das rotas e especiarias. Essa burguesia deseja fazer comércio e percebe que o mercantilismo é um sistema econômico que bloqueia a sua ação. Daí ela começa a pedir vários modelos de intervenção, como no caso o livre comércio, que só tem a sua maior proposta em Adam Smith. A ideia do livre mercado é a ideia de que o rei também não poderia, ou dentro do mercantilismo, não poderia mais intervir nos preços e nas balanças favoráveis, no sentido de que ele não pudesse mais regular os preços das mercadorias que eram vendidas. Através da ideia do livre mercado, venderia-se aquele produto que fosse mais aprazível para aquela determinada população ou cujo preço fosse mais competitivo. O mercado regularia a si mesmo sem nenhum tipo de mecanismo externo. E o trabalho livre foi um outro grande problema, porque viviam naquela época ainda do regime da servidão e em muitos lugares ainda na escravidão. Tanto a escravidão quanto a servidão baseava-se no trabalho não assalariado e num trabalho compulsório, portanto obrigatório. Essas pessoas que vinham do iluminismo, que bebiam da água do iluminismo, viam o trabalho compulsório como um entrave ao desenvolvimento, uma vez que as pessoas que estão empregadas em determinadas atividades fazem aquelas atividades por obrigação e não recebem nada por isso. E ao mesmo tempo, não porque eles fossem bons e quisessem pagar os seus funcionários, mas porque eles viam também que os escravos ou os servos dependiam única e exclusivamente dos seus senhores, da economia que era produzida. Na ideia do trabalho livre, iria se emancipar essa pessoa a ponto de que ela pudesse receber pelo seu trabalho, mas ao mesmo tempo ela pudesse também gerir a sua própria vida, fazendo assim com que os senhores fossem desimpedidos da obrigação de cuidar dos seus servos, de que os senhores, donos de escravos, também fossem desimpedidos de alimentar, de cuidar, de prover habitação para eles. O trabalho livre é um dos pensamentos que vai cada vez mais ganhar força e vai chocar aí no século XIX com o final da escravidão. Agora, quais foram os impactos dessas ideias no Novo Mundo? No mundo atlântico, observamos que os colonos americanos se revoltam contra os britânicos e fundam uma república de governo. Inspirados pela Revolução Americana, os franceses abolem o feudalismo e proclamam uma nova era de liberdade, igualdade e fraternidade, e executam o oponente da sua revolução, o rei e a rainha da França. O Império Francês de Napoleão estende muitos dos seus princípios da Revolução Francesa em toda a Europa. Baseando-se nas ideias da Revolução Francesa, escravos haitianos abandonam o domínio francês e abolem a escravidão e criam um Estado independente. A invasão da Península Ibérica por Napoleão liberta a América Portuguesa e Espanhola do domínio colonial. E os britânicos lideram uma campanha bem-sucedida para abolir o comércio de escravos no Atlântico e promovem novas fontes de comércio na África. Uma revolução industrial se espalha a partir da Grã-Bretanha para o resto do mundo. A monarquia russa estabelece seu poder por meio de reformas modestas e supressão da rebelião. África, Índia e Ásia também sofrem o impacto dessas novas ideias. No Egito, um aventureiro militar chamado Muhammad Ali moderniza o país e começa uma política de integridade do Império Romano. A britânica Companhia das Índias Ocidentais cada vez mais domina o subcontinente indiano. O Império Qing persiste, apesar de importantes tentativas de usurpação de sua soberania por parte dos europeus.
Finalizando, eu gostaria que você pensasse sobre essas 3 ideias principais: a ideia do livre comércio, a ideia do livre mercado e a ideia da mão de obra livre, como que elas influenciaram esse mundo e transformaram no que nós temos hoje. Nós podemos observar que esses 3 grandes pensamentos, ao mesmo tempo que vão fazer grandes revoluções e mudanças, alterações na questão política, econômica e social, também levarão a conflitos em escala global. Até o nosso próximo encontro.